Obrigada, Beth, querida Beth, que, como diz a Mana, foi o nosso cupido, né? Eu fiz a certificação com a Beth, ela é um grande nome da disciplina positiva aqui no Brasil. Uma honra ter você com a gente, viu, Beth? Minha honra, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E a gente vai agora de São Paulo para o Rio de Janeiro, a gente tem coautores do Brasil inteiro. E vamos falar agora com a Tatiana Berenger, que também trouxe uma contribuição riquíssima. Tatiana, fica à vontade para se apresentar. Oi, gente, boa noite. Obrigada aí pela presença de todos. Bom, meu nome é Tatiana Berenger, eu sou mãe do Rafael, de 6 anos, do Lucas, de 4, do Pedro, que vai fazer 2 meses semana que vem, e eu sou educadora parental. E hoje eu trabalho ajudando mães aí a lidarem com os desafios do dia a dia mesmo, da criação de filhos, né? Através de mentorias, do meu curso online também, o Mamãe 3.0, educando filhos sem surtar, porque é isso que a gente quer, né? A gente não quer ficar surtando com os nossos filhos toda hora. O que a gente quer mesmo é ter um dia a dia mais leve, uma maternidade deixando um pouco aí a culpa de lado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Quero agradecer mais uma vez, né, a Mana e a Nina pelo convite, pela oportunidade mesmo de participar de um projeto tão lindo quanto é esse livro, o Entre Nós, que a gente possa espalhar e contagiar mais mães e mais pais com uma educação mais positiva, mais empática, respeitosa com os nossos filhos. Obrigada, gente. É isso. Obrigada, Tati. E vamos continuar no Rio de Janeiro com o nosso único homem coautor, né? Raro os pais aqui falando de parentalidade, mas é super importante a contribuição dele. Então, vou chamar para se apresentar o Reinaldo. Bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, Mana. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Foi um desafio para mim. Bom, Reinaldo Mendes, está me apresentando aqui para todo mundo, para quem não me conhece. Desafio para mim porque fiz a certificação em disciplina positiva há pouco mais de um ano. Abriu-se um mundo para mim, né? Eu sou pai do Pedro, de 6 anos, e até os 3 eu não me envolvia em nada em relação a isso, a questão da parentalidade, aprender, né? Estudar. Até então eu nunca tinha feito nada disso. A partir do momento que eu senti a necessidade de aprender alguma coisa, eu vi que o que eu estava fazendo não estava dando certo. Abriu-se aí um mundo de possibilidades e de temas no geral, e que me trouxe até aqui. Conheci um monte de gente, a Mana foi uma delas, que me convidou para o livro, e espero que minha contribuição aí ajude as pessoas, né? Acho que o principal objetivo é esse, desde o início que eu aceitei aí o projeto, foi dar uma contribuição aí, uma visão diferente. Obrigado. Obrigada, Reinaldo. Muito bom ter você com a gente. E agora a gente vai conhecer a Juliana Palma, lá de São Bernardo, que ela está falando. Ju, fica à vontade para se apresentar. Boa noite, eu quero agradecer a todos vocês também, é muita emoção mesmo ver nossa família aqui. Escrever esse capítulo foi de muita emoção. Eu sou a Juliana Palma, eu sou mãe da Gi, do Arthur. Esse ano eu cofundei o Instituto Disruptivo, que é uma plataforma educacional que tem cursos direcionados a ajudar as famílias, escolas e empresas a se conectarem uns com os outros e melhorar o relacionamento. E é isso, gente. Também estou muito nervosa e muito feliz ao mesmo tempo. Obrigada, Ju. A gente não pensa que a emoção vai bater assim, né? Online, mas bate. Agora eu vou chamar, então, a Lorene Lobato, falando lá de Belo Horizonte. Lorene. Oi, Mana, obrigada. Espero também que vocês estejam me ouvindo bem. Obrigada a todos aí pela presença. Que delícia ver
vários rostos aqui conhecidos, né? Eu fiz a certificação com a Beth no final de 2018, junto com a Marina. Então, obrigada, Marina, por ter me convidado para o projeto. Eu sou, então, Lorene, sou cristã, sou esposa do Dudu, sou mãe da Esther, de 5 anos, do Romeu, de 3 anos. Eu tenho como formação ciência da computação, vim da área de exatas, de organização, planejamento, gestão, mundo corporativo. E quando me tornei mãe, percebi que eu precisava descobrir, conhecer, entender outras partes de mim que estavam ali escondidinhas, né, desconhecidas. E eu consegui isso através da disciplina positiva, porque eu busquei a disciplina positiva para ter ferramentas e estratégias para lidar com as crianças, e aí eu me conheci melhor, foi um início de um processo, né? E em determinado momento eu comecei a juntar a minha experiência corporativa com o que eu estava aprendendo como mãe e levar o meu conhecimento, meu aprendizado como mãe para dentro do corporativo e trazer o meu conhecimento e aprendizado corporativo para dentro da realidade de pais e mães. E é isso que eu estou trazendo para o livro, né? Então, sou educadora parental e também conduzo workshops, facilito workshops e me interesso por todos esses assuntos que a gente possa crescer. Sou uma eterna aprendiz. Obrigada, Lorene. Muito bom a gente se reencontrar, né, por aqui. E agora a gente vai conhecer também uma outra querida que está falando de Santo André, que é a Elaine Gouveia. Elaine, fica à vontade. Olá, boa noite. Como várias colegas, também nervosa, nem parece que a gente fala para outras pessoas e tantas pessoas, né? Mas vamos lá. Então, assim, primeiro quero agradecer a Mana e a Nina pela oportunidade. E é um prazer fazer parte desse projeto. Então, eu trabalho, né? Minha primeira formação é em comunicação social, sou pós-graduada em educação infantil, sou personal organizer, baby planner certificada internacionalmente e consultora em aleitamento materno. Mas antes disso, eu sou a mãe da Sofia e da Lorena. Sofia hoje com 13 anos e Lorena com 9. E eu trago para o livro a minha contribuição enquanto mãe, como todas as outras, né, as outras parceiras aqui do livro, e trazendo para as mamães também essa questão da organização para o dia a dia e como o ritmo familiar pode contribuir conosco para uma vida mais tranquila, mais leve, para que a gente tenha mais harmonia também. Obrigada, Elaine. O seu capítulo me ajuda muito, inclusive, nessa área de organização. E aí a gente vai continuar agora em São Paulo, vamos para Jundiaí com a Bianca Brandão. Cadê a Bianca? Ali. Eu estou aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Bianca, eu tenho 29 anos, sou casada, eu sou formada em engenharia ambiental. E quando eu tive o meu filho, que hoje ele tem 5 anos, eu senti muito forte de mergulhar no autoconhecimento, de mergulhar nessa educação com apego, mais respeitosa com os nossos filhos. E aí eu fiz curso, fui me apaixonando, fiz a formação em disciplina positiva, fiz também formação para ser consultora materna, então hoje eu ajudo pais e mães aí que estejam com desafio em casa e eu atendo individualmente. Aí agora eu estou fazendo uma pós em psicologia e desenvolvimento infantil, só vou me apaixonando. E nesse tempo eu fiz o meu Instagram que se chama Mãe_Inteira, onde eu compartilho questões sobre autoconhecimento e maternidade. Eu tenho também um canal no YouTube, tenho um podcast com uma parceira minha, Amanda, e eu sou mentora numa jornada que se chama Jornada Conexão Inteira, que trabalha essas duas questões. Obrigada, Bianca. É um prazer ter você aqui com a gente, com certeza contribuindo para encorajar os pais, né, que desejam mergulhar também, assim como você, nesse caminho de parentalidade positiva, consciente. E agora eu vou apresentar e convidar para se apresentar uma querida, que também é um reencontro, que é a Rebeca Louise. A gente formou juntas em
ocupacional na UFMG há alguns anos, que eu nem gosto de lembrar quanto. 10 anos, né, Rebeca? E a gente se agora no caminho da faculdade. Fica à vontade, Rebeca. Boa noite, gente. Todo mundo me ouve bem? É uma felicidade estar aqui, muito grande. É o reencontro mesmo com a Marina, que é muito importante para mim. Foi muito importante aí na minha caminhada na disciplina positiva, com esse convite. E estou muito feliz de estar aqui, super emocionada também. Então, meu nome é Rebeca, eu sou mãe do Matheus, ele tem 2 anos. Eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta ocupacional, junto com a Marina, e sou educadora parental, fiz a minha formação com a Beth, lá em Belo Horizonte, que é de onde eu sou. E atualmente eu trabalho num consultório com crianças autistas, principalmente com as famílias dessas crianças. E a minha trajetória com a disciplina positiva começou antes disso, quando eu trabalhava no SUS, com crianças em situação de vulnerabilidade social e também com as suas famílias. Trabalhei 5 anos nessa área tão maravilhosa que me transformou tanto. E a disciplina positiva também veio agregar, tanto para a minha formação como psicóloga, quanto terapeuta ocupacional, nessas 2 áreas que eu trabalho. Abriu totalmente um novo mundo para mim e também na minha relação com o meu filho, né, que me faz crescer e repensar todos os dias muitas coisas que a gente faz no automático, né? Então, vem desafiar a gente todos os dias e contribui muito. Eu também faço workshops, né, na disciplina positiva e na área da saúde mental infantil. E é isso. Obrigada, Rebeca. E agora a gente vai lá para Goiás para ouvir a Kênia. Kênia Moraes vai se apresentar. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, para começar a minha apresentação, eu acho que não tem como falar quem eu sou sem dizer antes que eu sou filha de Deus, né? Sou cristã e tudo que vocês estão vendo aqui hoje é justamente graças a Ele que me deu força para estar aqui, força para escrever, colocou pessoas como vocês no meu caminho, né? Como algumas de vocês que são mais próximas, que às vezes conhecem um pedacinho da minha história aí. Beth, que participou da minha história como formadora na disciplina positiva, que foi ali o começo da minha descoberta de mim mesma. Então, antes de tudo, sou cristã, filha de Deus. Kênia Moraes, sou mãe do Tiago e da Maria Fernanda, mãe de 2 crianças. Já há mais de 11 anos eu trabalho na área da educação, primeiro como pedagoga, achando que eu era a melhor mãe do mundo e que sabia de tudo. Depois eu descobri que eu tive filhos, de fato, eu descobri que eu não sabia era de nada e que eu não era tão boa quanto eu pensava, mas me ative a suprir a demanda e pressão da sociedade em ser a boa mãe, e foi aí que eu fui descobrindo, na verdade, o meu propósito, que foi selado com esse livro, né? O meu capítulo fala sobre identidade e propósito na maternidade. Já teve vezes que eu perguntei desesperada para a Beth, mas como é que faz quando a mãe não consegue aplicar a disciplina positiva? Como que faz quando a mãe não consegue, ela se descontrola? E eu colocava terceira pessoa, não a pessoa, porque eu não conseguia nem assumir para mim mesmo que eu era essa pessoa do descontrole. E foi quando eu disse, e ela falava muito sobre o encorajamento. Eu, caramba, mas como aplicar encorajamento quando eu não consigo e estou destruída por dentro? E aí foi que eu comecei uma outra parte, né? A pedagogia, a disciplina positiva, e veio selar com uma formação de analista corporal, que é onde a gente descobre realmente quem é uma pessoa, quem é a Kênia, quem são as pessoas. Olhando para o corpo dela, a gente consegue descobrir a mente dessa pessoa, ler essa pessoa através da mente. E eu vi as minhas dores de uma forma profunda, fiz uma cura de dentro para fora, e hoje eu consigo aplicar
as ferramentas, e aí é sobre esse o tema que eu falo no livro. Obrigada, Kênia. E a gente vai seguir as apresentações agora com a Heloísa Coutinho, que eu tive o prazer de conhecer através desse projeto. Um doce de pessoa. Heloísa, fica à vontade. Meninas, ela prefere voltar, tá? Ela já vai voltar. Certo, Heloísa? Então vamos dar continuidade, depois voltamos para a Heloísa. Então tá, vamos então, né, os coautores dessa rodada do Bloco das 18 horas já finalizaram, né? A Heloísa, na hora que ela for falar do capítulo dela, ela pode falar um pouquinho mais dela. E eu queria que a Mana também se apresentasse, a gente falar um pouquinho de quem é a Mana, e daqui a pouco eu falo de mim, Mana. Bom, eu sou a Mariana Mana, né? Mãe da Cecília, de 5 anos. E como pedagoga, eu sempre tive um interesse bem especial pela primeira infância. E eu trabalhei quase 15 anos em escolas como professora, coordenadora, sempre nessa área de educação infantil. E foi nesse contexto escolar que eu conheci a disciplina positiva, e com a Fernanda, que está aqui, Fernanda Li, que veio até a minha escola para treinar os professores, e fez tanto sentido para mim que eu quis me aprofundar, busquei formações. Inicialmente, o meu objetivo era trabalhar na escola mesmo, na escola onde eu trabalhava com os pais e os professores. E aí acabou que eu fui convidada para participar da fundação da Associação Brasileira de Disciplina Positiva, e fui membro do conselho por 2 anos, e fui me envolvendo cada vez mais com isso. E em 2018 eu me mudei para Pouso Alegre, e desde então eu venho trabalhando exclusivamente como educadora parental e com formação de professores dentro dessa área socioemocional, e tem sido muito, muito gratificante poder compartilhar e espalhar essa semente aí de conexão verdadeira, de relacionamentos sem violência em casa, na escola. E em novembro de 2018, a Nina chegando, e aí a gente já começou a fazer muitos projetos juntas, e esse já é o nosso 3º livro, e ela conta um pouquinho mais aí dos nossos projetos em comum. Como eu já disse, o meu nome, Nina, e de formação eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho mestrado em educação e saúde, e sou educadora parental e consultora em encorajamento, e também sou mãe da Luísa e da Alice. Acho que, sem dúvida, esse é o meu maior papel, minha função mais importante atualmente é ser mãe dessas duas, que me fizeram, inclusive, conhecer esse universo da parentalidade, que acabou se tornando mais que um trabalho. Eu falo que é um propósito de vida, e eu tenho muita alegria de poder compartilhar isso, né? Como a Mana disse, a gente tem os nossos canais, o Podcastigo, onde a gente ajuda as famílias a adotar essa abordagem sem punições, sem recompensas, de uma forma respeitosa, com conexão. E temos, né, depois podem nos seguir, aqui no meu nome tem o @podcastigo. É um prazer compartilhar essa mensagem da firmeza com gentileza e espalhar essa sementinha para outros lares, porque é algo que realmente a gente acredita, pratica e faz muito sentido para nós. E mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês. Será que a Heloísa voltou? A gente segue apresentando os capítulos, e na vez dela ela se apresenta também. Estão me ouvindo? Sim. Posso falar? Pode, diretamente do Rio de Janeiro, Coutinho. Obrigada. Mana e Nina, em primeiro lugar, obrigada a vocês. A Bárbara, que está representando a Editora Conquista. Bom, eu sou psicóloga, mãe do Francisco, da Ana Luísa e da Carolina. E agora, exatamente há 3 semanas, a avó da Duda, uma bebê cor-de-rosa que veio ressignificar a minha maternidade. Eu sou também instrutora de Mindfulness, educadora parental. Aliás, quero agradecer a Fernanda Li, que abriu meus olhos para a disciplina positiva e o meu coração também. E dizer que eu venho falando de Mindfulness no contexto da parentalidade, no meu capítulo,
e que eu sou uma mãe real, que como psicóloga as pessoas tendem a achar que a gente é perfeita, mas não, a gente tem dificuldades, a gente tem muitos desafios, e eu quero aqui particularmente agradecer aos meus filhos e aos meus pais e dizer que, apesar das dificuldades, o amor e a intenção de acertar sempre estiveram comigo momento a momento. E quero agradecer a todos que estão presentes, e o meu maior desejo é que esse livro possa ajudar cada um que está aqui presente nesse momento e acompanhar vocês no processo de ser pai e de ser mãe. Sintam-se acompanhados por nós, como pais também. Muito obrigada. Bom, agora sim, obrigada, Heloísa. A gente vai começar a convidar os coautores para falarem brevemente sobre o capítulo de cada um, né? O capítulo que escreveram, os seus desafios que vivenciaram e que escolheram dividir com a gente no livro, né? Porque, na verdade, são muitos, né? Que a gente só vivenciou esses. E depois desse momento, a gente vai disponibilizar já o link para quem estiver aqui, adquirir o livro digital com algumas condições bem exclusivas e com bônus que preparamos bem especiais para vocês que estão aqui hoje, tá? E para começar... permaneçam aqui com a gente, que está só começando e temos muita surpresa. A gente preparou essa noite com muito carinho para todos que estão aqui nos prestigiando. E a gente vai conhecer agora um pouquinho de cada capítulo, como a Mana disse, e a gente vai começar com um tema que faz muitos pais e mães ficarem sem chão, desconcertados, que são aquelas explosões emocionais, as famosas birras. E aí eu vou convidar a Tatiana Berenger para contar um pouquinho do capítulo dela. Então, gente, meu capítulo é lidando com as birras do meu filho. Porque, assim, eu escolhi esse capítulo porque, na verdade, eu vivo uma relação de amor e ódio com as birras. Porque, ao mesmo tempo que quando meu filho faz, né, uma birra, eu me sinto também irritada, às vezes cansada. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto agradecida. Porque foram as birras que me fizeram buscar ajuda, que me fizeram querer mesmo entender o meu filho, que me fizeram assim buscar mais informações sobre comportamento infantil, sobre educação emocional, sobre parentalidade consciente. E ter esse entendimento de por que as birras aconteciam, de o que tem por trás dessas descargas emocionais, né, fez com que eu mudasse o olhar para o meu filho. E também fez com que eu mudasse o olhar até para mim mesma. Então, assim, saber como agir nesses momentos me ajudou, inclusive, a lidar com as minhas próprias birras, com as minhas emoções e com as minhas frustrações. Porque eu sei o quanto é difícil nesses momentos da birra, mas também o quanto eles são importantes. Porque, na verdade, é uma forma de comunicação da criança. Então, muitas vezes, os nossos filhos, eles não vão saber chegar para a gente e falar: ah, mamãe, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou chateado. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o choro, o grito, a criança se jogando no chão. Então, eu quis justamente trazer isso para o meu capítulo. Te ajudar a entender melhor seu filho, entender o que ele está querendo dizer, mas, ao mesmo tempo, te ajudar no que fazer nesses momentos. Porque quando eu comecei a estudar disciplina positiva, enfim, por mais que eu entendesse, às vezes, alguns conceitos, por mais que eu entendesse o porquê de ter que mudar a minha postura, de mudar a minha maneira de agir, ainda assim, quando eu estava ali diante, né, desse desafio com meu filho, uma birra, por exemplo, eu às vezes ficava perdida. Tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Será que eu uso essa ferramenta? Não, será que eu falo isso para o meu filho? Não, eu acho que é melhor eu tentar, de repente, outra estratégia. Então, no meu capítulo, eu trouxe as duas coisas. Você entender o porquê, mas também dicas práticas mesmo de como você pode agir nesses momentos. Então, assim, eu desejo de coração que a minha experiência compartilhada nesse capítulo te ajude com seus filhos, que seja inspiração para você dar aos seus filhos uma educação mais respeitosa, mais amorosa, baseada aí na disciplina positiva. E é isso, gente. Obrigada. Eu estou muito feliz mesmo, assim. Espero que seja de grande valia para vocês. Obrigada, Tati. Com certeza vai ser. E o tema da birra é sempre um muito popular, né?
E imagina alguém que, antes de ser mãe, foi madrasta e teve que lidar com a birra, já chegou com um pacote completo de 3 crianças, menores de 3 anos, e é uma configuração nova, familiar, que está aí. A Beth falou sobre isso no capítulo dela, o desafio de ser madrasta ou padrasta. Conta um pouquinho, Beth. Vou contar, Mana, obrigada pela oportunidade. Olha só, gente, eu já era professora, e eu uma professora até que experiente, porque eu comecei a dar aula com 16 anos. E aí, com 25 anos, eu reencontro um ex-namorado que tinha se divorciado e que tinha 3 filhos pequenos. E a paquera voltou, e quando eu vejo, lá estávamos juntos, e eu aí encantada. A verdade é que eu me apaixonei por eles. E aprendi a ser mãe. Eu tinha muita experiência a ser mãe com eles, né? Porque eles moravam, né, na época, com a mãe deles no Rio de Janeiro, em outra cidade, mas o pai sentia muitas saudades, lógico, dos filhos, então a gente se organizava para ir o máximo possível assim, para o Rio, ou trazê-los para cá, ou ir levar para o sítio da vovó Lelê, ou enfim, a gente estava sempre procurando estar junto com as crianças. Então, eles com 1, 2, 3, passei por muitas birras, Tatiana, por muitas dificuldades, e nesse capítulo eu conto um pouquinho essa história e conto 10 dicas. Selecionei 10 dicas no capítulo para, tanto assim, de um repertório pessoal mesmo, né, dessa experiência de ter sido mãe. Aí depois eu fui mãe da irmã deles, e foi muito interessante, porque a Gabi veio quando a mais nova, que quando eu conheci tinha menos de 1 ano, já tinha 6 anos. Então a diferença delas é de 6 anos. E é muito bonito ver que hoje são irmãos, assim, não é meio irmão, sabe? É irmão. Aliás, eles nunca usaram a palavra madrasta. A primeira vez que eu vi o meu enteado, esse que hoje tem 30 anos, que hoje eles estão com 29, 30 e 31. Olha como o tempo passa, né? Outro dia tinha 1, 2, 3. Esse foi quando eu estava conhecendo a escola em que o meu netinho, né, que eu sou vodrasta, que eu contei para vocês, o Tom, estuda lá em Portugal. E aí, visitando a escola, ele foi me apresentar para a diretora da escola e falou, bom, é a Beth, minha madrasta, assim, porque na hora ele nem sabia como me apresentar, a gente nunca usou. Enfim, das 10 dicas, eu vou falar algumas coisas agora. Aceitação. A gente precisa, quando está num relacionamento e que essa outra pessoa tem filhos, acho que o primeiro passo é a aceitação, no sentido de que é o pacote mesmo. Você vai ser um exemplo, você vai ser responsável pela educação deles também, você vai precisar ter autocontrole, paciência, autorrespeito e, principalmente, respeito e empatia para poder ajudar a educar essas crianças. Se forem adolescentes, a abordagem é outra, mas também é sua responsabilidade. Se forem adultos, aí a coisa fica mais tranquila, vai depender muito mais do relacionamento do seu cônjuge, do seu parceiro ou parceira, com esses filhos. Agora, uma coisa que eu quero assim, dizer é que é muito bom, sabe? É muito bom quando você consegue essas famílias novas e misturadas, você consegue relacionamentos por causa dos seus filhos. Então, fica aí a dica para quem conhece alguém que é padrasto ou madrasta, de depois ler o capítulo e saber mais a respeito. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Beth. Realmente é um tema muito pertinente. No momento que a gente vê tantas famílias reconfiguradas, né? E como ser madrasta. Leiam o capítulo, vale a pena. Gente, agora eu vou chamar o único coautor, o Reinaldo, e ele traz um tema também de uma extrema relevância. Ele conta a sua história pessoal, de como foi essa mudança de paradigma desse modelo autoritário, mais vertical, para uma abordagem horizontal na sua casa, com seu próprio filho. Reinaldo, conta um pouquinho para o pessoal do seu capítulo, que eu acho que é uma história que vai ajudar muitas famílias por aí. Obrigado, Nina. Realmente o objetivo do meu capítulo é esse, mostrar que, às vezes, mesmo as pessoas que acham que não, tá tarde, não tem jeito, não vou conseguir, né?
Eu comecei, meu filho já tinha 3 anos, então, mesmo que tivesse 6, como tem agora, eu falo para qualquer pessoa que tem jeito sim, dá para mudar e dá para transformar essa relação com certeza. Minha história começa, como eu tinha falado antes, com meu filho com 3 anos, apesar desse tempo todo. Onde é que eu estava esse tempo todo? Estava fazendo o papel que muitos pais acabam escolhendo, entre aspas, é o papel do provedor. Não deixo faltar nada, ajudo, compro o que tiver que comprar, né? Até troco fralda, dou banho, sim, tudo bem, mas não ia muito além disso, não. E chegou um certo momento que praticamente eu tive que dar um jeito, que eu falei, não está dando certo. Não está dando certo. Meu filho, ele tem uma personalidade forte, e no meu capítulo eu falo que eles vêm na medida do que a gente precisa evoluir, né? Os filhos vêm do jeito que a gente precisa evoluir. Então, quanto você precisar, pode crer que é a ladeira que você vai encarar para subir com o teu filho, vai ser exatamente o que você precisa evoluir. E eu fui atrás, cara. Eu fui atrás, comecei o que não tava dando jeito, que é exatamente o assunto do capítulo, né? As punições, recompensas, a cultura que a gente tem basicamente, né? Brasileira, que a gente pode falar, né? De bater, de prometer um docinho ou um passeio ou alguma coisa do tipo quando você quer que a criança se comporte de uma maneira que você acha que ela deve se comportar. E eu seguia essa mesma regra desde muito cedinho com meu filho, seguindo aí a tradição, né, a cultura que a gente tem. E só que chegou no momento dos 3 anos dele que não estava mais dando certo. Bater não adiantava, recompensa nunca adiantou, e aí eu me vi num beco sem saída. E agora? O que eu faço? E tive o impulso de procurar resposta onde eu podia. Comecei pelo Google e fui aprofundando, tomei conhecimento de ferramentas, dos caminhos, né, que podia acontecer, e encontrei a disciplina positiva, que me levou no caminho que eu estou hoje. E no capítulo eu conto mais uns detalhes aí. Fica aí a dica. Obrigada, Reinaldo. E esse tema das punições e recompensas é um tema que eu e a Nina gostamos muito, inclusive o nosso canal chama Pode Castigo, por isso, né? Não pode castigo. A gente começou com o podcast, mas agora a gente vai chamar a Rebeca para falar de outra coisa super importante que ajuda nessa conexão, né? Quando não pode castigo, não pode recompensa, pode o quê? Pode brincar, né, Rebeca? Rebeca reaprendeu a brincar e traz no capítulo dela esse tema que é tão importante. Conta um pouquinho. Obrigada, Mana. Então, na hora de escolher, né, o tema, eu bati o olho lá no tempo, aí eu falei, gente, é esse mesmo, né? Pela minha dificuldade de organizar o tempo, pela minha dificuldade até de doar tempo também para coisas que eu não estava tão planejada, né? Então, eu gosto muito de estudar, de fazer muita coisa, gosto de ter aquela minha vida ativa, e aí, de repente, eu me deparei com essa questão de que, assim, eu tive um filho e o meu principal papel com ele era dedicar tempo, né, assim, para ter uma conexão com ele, para ter um relacionamento verdadeiro com ele. E aí, na minha prática também, né, com as famílias das crianças, eu percebi que essa orientação de ter tempo de qualidade com as crianças, ela era feita constantemente. Eu tinha que repetir isso muito, né? Você gasta tempo com seu filho? Ah, gasto, né? A rotina ali.
Não, mas você gasta tempo mesmo, né? Você passa tempo com ele, você procura conhecer o seu filho. Então, isso era uma orientação que eu dava, vira e mexe, eu tinha que dar de novo para as famílias que eu atendia. E assim, não é algo óbvio, a gente acha que é óbvio, mas não é, né? Ter tempo de qualidade. Porque é nesse tempo que a gente consegue suprir alguma necessidade da criança, tanto física, quanto cognitiva, quanto emocional, é nesse tempo de qualidade que a gente consegue suprir. Então, não era óbvio para as famílias, também não era óbvio para mim. Eu tive que me desdobrar para aprender que eu precisava mesmo dedicar o tempo para o Matheus, né? Apesar de todas as outras coisas que eu tinha na minha vida também, que também são importantes, mas ele era mais. E fazendo isso, eu tinha que aprender a brincar de novo. Que não adianta também estar ali de corpo presente. Eu tenho que me dedicar a conhecer os interesses dele para eu ter um relacionamento saudável, né? Então, esse brincar, aprender a brincar novamente é muito assim, conhecer os interesses da criança, deixar com que ela ensine muito para a gente e que a gente se torne adultos mais lúdicos, né? Mais leves, mais divertidos. Não precisa ser, né, sempre brincadeiras todas estruturadas. Não, é aquele momento lúdico com a criança e também um interesse genuíno no que a criança se interessa. É assim que a gente cria mesmo, né, um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro. E o adulto ele tem que estar ciente de que esse papel de dedicar tempo, ele é totalmente seu mesmo, né? Abrace esse papel. Tem dias que não são fáceis, tem dias que a gente está muito esgotado, que a gente está muito sobrecarregado. Então, esses dias a gente tem que, né, respirar, se cuidar, a gente não pode se descuidar, mas esse papel é nosso. Então, esse tema toca muito, né, na minha vida. E eu tô aí na luta, sempre tentando dedicar mesmo esse tempo e aprender tudo de novo, brincar e dedicar ao meu filho. E é isso. Obrigada, Rebeca. É muito importante mesmo a gente deixar a nossa criança florescer de novo, né? Eu acho que nossos filhos nos dão essa oportunidade e é muito bom quando a gente consegue se conectar com eles através do brincar. O capítulo tá lindo também. E agora a gente vai mergulhar numa cultura diferente. A gente vai fazer uma viagem lá para o Japão, porque a história que vocês vão ouvir foi vivida num país, uma cultura diferente. E a Juliana Palma vai contar como que foi a adaptação escolar dos filhos dela, como que ela lidou com esse desafio numa cultura tão diferente. Bom, espero não chorar hoje. Em 2016, a gente foi para o Japão, né? Meu marido recebeu uma proposta da empresa e como o Brasil ele tinha entrado naquela crise, a gente achou que ia ser maravilhoso colocar as crianças numa escola japonesa, a melhor educação do mundo. Então, a gente foi cheio de expectativas e deu tudo errado. Meus filhos sofreram bastante, é uma cultura totalmente diferente, uma língua diferente que é totalmente fora, assim, não tem nada a ver com português. E eu via o sofrimento das crianças, eu queria fazer alguma coisa, ainda mais por ser pedagoga, então acho que isso causava mais dor ainda, porque eu não conseguia ajudar os meus filhos e buscava outras alternativas, ao mesmo tempo que as pessoas falavam que não, que eles iam se adaptar, que eu estava dando muita importância. E foi, assim, um ano de muitos desafios e tensões e de aprendizado também. Eu vi, o meu filho tentou fugir da escola, a mais velha entrou em depressão e, enfim, eu não sabia muito o que fazer e foi aí que eu encontrei, comecei a pesquisar, a buscar formas de... Eu pensava assim, tudo bem, a escola não é um ambiente hostil para eles, mas a minha casa não precisa ser. Então, eu comecei a buscar formas de acolher as crianças dentro de casa e foi aí que eu encontrei a disciplina positiva e começou todo o meu estudo. Eu falo que a disciplina positiva, ela transformou a nossa vida, a nossa família e me ensinou até outro idioma, porque como não tinha tantas coisas em português, era mais em inglês, então foi aí que eu comecei a estudar e aprendi o inglês e espanhol, enfim, era uma bagunça ali, uma
salada mista mesmo. Esse é o meu capítulo. Espero que todos vocês leiam e conheçam mais da nossa história, mas eu vou finalizar com a cartinha da Gi, porque quando eu entendi que o que era importante para mim, para o meu marido e para as outras pessoas não era o que os meus filhos precisavam, eu realmente mergulhei ali para atender as necessidades deles e acabei buscando outras escolas mais acolhedoras. E então eu finalizo lendo a cartinha que a Gi escreveu para mim e depois eu coloco ali no chat para vocês lerem também. Mãe, queria agradecer pelo amor e carinho que você me deu e por ter enchido o saco do pai para me colocar nessa escola. Obrigado. Você é a melhor mãe que alguém pode ter. Eu tive muita sorte de ter você. Deus me criou e falou: ela vai para a família mais legal e ela vai amar. E apesar da gente brigar bastante, eu te amo e sou muito feliz com essa família. Chorei, tá vendo? Como não chorar, né, Ju, lendo esse relato. Obrigada, viu? E agora o capítulo que eu vou chamar a Lorene para falar está muito pertinente com o momento que a gente está vivendo, né? Que é sobre como lidar com as múltiplas tarefas e as demandas quando somos pais. Isso foi escrito antes da pandemia, mas hoje a gente sabe que essas demandas agora, tendo todo mundo em casa, essa contribuição está riquíssima. E até por isso que a gente, não só pelo seu capítulo, mas também por isso, quanta gente está precisando, né, de ajuda, e esse livro vai contribuir para tantas famílias que estão vivendo uma situação tão diferente, e eu vou deixar a Lorene contar aí um pouco do que ela traz no capítulo dela. Obrigada, Mana. Bom, eu começo o capítulo, né, falando justamente como que a gente tem que acomodar necessidades diversas, né, Mana? E por isso que o capítulo, mesmo tendo sido escrito antes da pandemia, ele é pertinente em qualquer momento, porque a gente está sempre passando por mudanças, né? E a gente está sempre chegando novas demandas para a gente ter que lidar, né? Chegando novas necessidades, né? E por que eu peguei, né? Por que eu tratei desse capítulo? Ele veio assim, é engraçado, quando eu li, eu falei, era como uma luva, ele vai encaixar perfeitamente em mim, porque eu tinha uma vida muito agitada antes de ser mãe, eu era gerente de uma equipe de mais de 200 pessoas, tinha uma vida muito agitada, uma agenda apertada, muitas atividades para fazer e sempre com habilidade para conseguir lidar com todas aquelas múltiplas tarefas do trabalho e casa. Aí, de repente, chegou a filha. Como que eu insiro essa filha nesse monte de tarefa? E aí eu falei, poxa, beleza, eu vou ter 6 meses de licença maternidade sem trabalho. E eu pude perceber que a questão não é a quantidade de necessidades, de demandas que a gente tem que tratar, mas sim como que a gente lida com elas, né? Então, aqui a gente não teria que colocar se eu tenho mais que a Mana, menos que a Nina, mais que a Beth. Não, mas é como cada um de nós lida com essas necessidades. E foi isso que eu comecei a aprender, foi isso que eu comecei a refletir sobre, né? Porque quando eu tive meu segundo filho, que foi assim, meio que emendado, consecutivo, então eu falei, pronto, e com 2? Se com um já não cabia tudo, como que vai ser com 2, né? E aí eu me senti muito despreparada para lidar com o desenvolvimento infantil, e foi quando eu conheci a disciplina positiva. E como eu disse na minha apresentação, foi quando eu me conheci, né? E ao me conhecer, eu vi o meu potencial e as minhas fragilidades. E vi que eu tinha um potencial de organização, de planejamento, de visualização das coisas. E aí eu trouxe esse potencial para organizar a minha casa, para organizar a minha família, para organizar a minha vida, os meus desejos, as minhas necessidades.
e a diferença é que agora era com empatia, era com compreensão, era com flexibilidade, né? Não era naquela rigidez que era antes. E aí eu aproveitei e levei também isso que eu aprendi de novo para o meu ambiente de trabalho. Hoje eu aplico isso lá. Mas falando aqui da nossa casa, né? Que é o nosso tema aqui do capítulo, como uma boa realizadora que eu sou, eu me considero, eu trouxe 5 estratégias. Então, a Beth falou lá que também trouxe algumas dicas, acho que 10, né? Eu trouxe 5 estratégias e em cada uma das estratégias eu explico como aplicar alguns exercícios, algumas dicas. O bônus ficou muito legal, né, Mana? Com ferramentas práticas para colocar cada uma dessas estratégias em prática mesmo, para facilitar, porque eu entendo, né? Eu tenho estudado e tenho aprendido que a gente consegue ter novos comportamentos, novos hábitos à medida que a gente facilita esses comportamentos. Então, o que eu busco nesse capítulo é trazer essa experiência, essas estratégias que deram certo para mim, de uma forma fácil, para que vocês também consigam aplicar e consigam adaptar, porque também não é uma fórmula mágica, né? Vocês, com a sabedoria que vocês têm, com a realidade que vocês têm, vocês vão conseguir fazer as adaptações e conseguir aplicar para poder ajudar vocês a lidarem com tantas tarefas. E agora, se o capítulo fosse de agora, a gente podia pôr o homeschooling, né? A gente podia pôr várias outras coisas, mas pensem nisso, não é a quantidade de coisas que a gente tem que conciliar, é como a gente vê essas coisas e qual a nossa postura diante desse mundo de coisas que a gente precisa conciliar na vida. Ai, Lorene, obrigada. E eu tive o privilégio de ler seu capítulo antes de todo mundo, eu e a Mana, e inclusive já apliquei, já usufruí das suas dicas e estratégias aí, porque realmente é imprescindível esse tema da organização. E a gente tem um outro capítulo que complementa esse assunto. Eu acho que ele é tão importante que ele apareceu de uma forma diferente, mas 2 vezes no nosso livro, que é a questão do ritmo, né? A Elaine Gouveia, ela já se apresentou, ela trabalha com essa questão da organização familiar e ela fala o caminho que ela encontrou para colocar esse ritmo, né? Para instituir esse ritmo flexível, né? O ritmo diz de algo que flui, algo que organiza, mas sem enrijecer. E, Elaine, compartilha para a gente um pouquinho de como que foi essa história aí na sua casa primeiro, né? Para depois você ajudar outras famílias. Pois é. Tem aí algumas coisinhas bem parecidas com a história da Lorene, né? Mas eu, como uma pessoa muito organizada, quando engravidei, me vi nessa situação. E agora, onde é que eu coloco um bebê na minha vida? E então fui estudar sobre a maternidade, porque eu era aquela que ia deixando sempre para depois, né? O ano que vem eu tento, o ano que vem, aí chegou a hora. Então eu falei, bom, agora eu preciso me organizar aqui, organizar a minha rotina, eu preciso de um ritmo, eu preciso acolher esse meu bebê. E como é que eu faço isso? Porque hoje a minha vida não tem tempo, e isso acontece com todo mundo. Né? Quem é que tem tempo sobrando? Quando você pergunta, ninguém tem tempo sobrando. Mas a gente tem que adaptar, né? Se adaptar para os novos membros, para tudo que chega na nossa vida. E foi exatamente isso. Então, eu tive que mudar o meu ritmo, por isso que eu coloquei aí o título do meu capítulo é um ritmo, né, para cada família, porque é exatamente isso, cada um tem a sua história, e a gente não pode pegar uma fórmula, olha, isso aqui se aplica que vai dar certo. A gente tem que olhar na individualidade, com respeito, para as necessidades e particularidades de cada um. E isso eu descobri com a maternidade. Eu achava que estava tudo bem, que todo mundo tinha que cumprir o horário, que todo mundo tinha o mesmo tempo, que todo mundo tinha que fazer igual, né? Se eu fazia, o outro também tinha que fazer. E eu era muito exigente, eu até falo isso, que muitas vezes isso me parecia mais um defeito do que uma qualidade ser organizada. Né? E isso me trouxe até muitos conflitos, porque eu falei, poxa, se eu consigo, a pessoa também tem que conseguir. Isso traz para a gente, assim,
umas sensações terríveis, né? E me trazia. E aí, com a maternidade, eu busquei um novo olhar. E aí, graças a Deus, né, agradeço as meninas que me trouxeram essa flexibilidade. E, inclusive, o meu primeiro projeto nesse sentido, depois que eu deixei o mundo corporativo, foi a criação do curso Baby Organizer, organizando a gestação do início até o pós-parto. E a partir desse trabalho, desse curso que eu faço de formação para profissionais, é que eu expandi para ajudar as famílias com as crianças que estavam crescendo. E hoje eu acompanho também essas famílias, as escolas, trazendo esse ritmo familiar, a organização de forma lúdica e em família, para que todos os membros sejam contemplados e se sintam mais felizes, né, nas suas tarefas e no seu dia a dia. Obrigada, Elaine. Então, a gente já trouxe aqui vários assuntos, né? Brincar, organizar, enfim. E a Bianca vai apresentar um tema que também sem ele nada flui, né? Que quando a gente fala de relacionamento, é imprescindível a gente aprimorar as nossas habilidades de comunicação. Como a gente se comunica com essas crianças, com a família. E a Bianca vai contar um pouco aí do capítulo dela. Sim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de trazer essa experiência materna, né, para as outras pessoas. Uma maternidade real, né, com os nossos erros e acertos, porque o que a gente vê na maioria da mídia é uma maternidade bem romantizada, né? E foi por isso que eu fiz meu Instagram. E por isso que eu decidi falar também sobre a comunicação, para a gente poder ter uma comunicação mais clara, mais assertiva, mais efetiva, não só com as nossas crianças, mas também com os outros adultos que estão ao nosso entorno, né? Entender o desenvolvimento do nosso filho também, porque a única ferramenta que um bebê tem de se comunicar é o choro, né? Crianças pequenas, por exemplo, eles apontam, eles se expressam, faz cara de bravo, faz cara de que tá gostando. Então, a gente também entender esse mundo deles, né? Falar com elas de forma que elas não reajam com agressividade. Então, na disciplina positiva tem uma frase famosa, que é: de onde tiramos a absurda ideia de que para agir melhor, primeiro tem que fazê-la se sentir pior. E aí que entra o autoconhecimento, né? Por que eu estou agindo assim com a minha criança? Por que eu faço isso? Será que é porque eu tenho alguma dor? Será que... por que eu falo com ela dessa maneira? E não é o que a gente fala, é como a gente fala. Então, eu trago no livro ferramentas simples, dando exemplos práticos, né, do nosso dia a dia, de como a gente pode melhorar essa nossa comunicação, essa nossa conexão com elas, trazendo, assim, uma maternidade um pouco mais leve, um pouco mais humorada e respeitosa entre ambos. Obrigada, Bianca. Realmente é imprescindível. A gente conhece a disciplina positiva vai puxando a gente para a CNV e a gente vai nesse universo Sim. de buscar cada vez mais ferramentas para essa relação respeitosa. Tá lindo o capítulo também. Obrigada. E agora eu vou falar sobre um outro tema também, agora mais voltado para a maternidade. E quem nunca ouviu aquela frase, né? Que nasce um filho, nasce uma mãe. Parece que é simples, mas a verdade é que não é tão simples assim. E a Kênia Moraes, ela fala disso no seu capítulo. Kênia, conta para nós como que você encontrou essa questão do propósito, da identidade aí na sua jornada como mãe. Então, para mim, foi uma questão de me reencontrar, né? Não tem como eu ser farol para os meus filhos se eu mesmo não sei quem eu sou, não sei onde eu tô. E é assim que eu me sentia, sabe? Com toda essa pressão de todo mundo, né, vindo de todos os lugares, que a gente tem que dar conta da demanda, tem que dar conta de estar com a casa pronta, tem a comida pronta, sempre no horário certo, tudo limpo, tudo organizado, criança limpa, cheirosa, tarefa de casa em dia, marido atender demanda sexual, enfim, essa loucura toda que todo mundo cobra da mãe. E quando a mãe nasce, ela deixa
aquela carcaça da mulher para trás. Ela esquece que ela é uma mulher, que ela é uma profissional, que ela é uma filha. E tudo isso eu fui esquecendo. Eu fui deixando para trás. E batia no peito muito forte e falava, eu consigo. E eu não queria emocionar, na verdade. Eu fui uma criança bem mimadinha aqui, que tava me recusando a participar e já tô aqui emocionada. Acabei de receber uma foto da minha professora da 3ª série que está aqui assistindo, a tia Cláudia. Beijo para você, tia Cláudia. Tinha 9 anos e ela está aqui me prestigiando. Então, assim, é muito emocionante estar aqui falando disso, do quanto eu tinha me esquecido de quem eu era para ser a mãe. E o quanto me lembrar de quem eu era fez bem para mim e fez bem para os meus filhos. E para todas as pessoas ao meu redor. Porque eu esquecendo que eu era uma mulher, que eu tinha os meus anseios, que eu tinha os meus desejos, que eu era uma profissional que tinha idealizações, me fez ficar nesse mundinho onde eu queria atender essa demanda de todo mundo. E quando eu fui lembrando da minha essência, daquela que a gente tem quando a gente é criança, quando eu era criança, a tia Cláudia, que está aqui, ela pode dizer melhor do que ninguém como é que era a Kênia dentro de uma sala de aula. Aquela menina alegre, que gostava de arrancar sorriso das pessoas, interagia, corajosa, destemida, vivia correndo para todo lado. E essa ousadia toda acabou, foi acabando, porque eu precisava ser perfeita na função de ser mãe. E quando eu vi que isso não era possível, as inúmeras vezes e mensagens que eu mandei mensagem lá para a Beth, Beth, pelo amor de Deus, como é que faz com uma mãe que não consegue aplicar as ferramentas? Encorajamento, você tem que encorajar ela, que eu, caramba, como é que eu vou me encorajar quando eu não sei nem quem eu sou, vou encorajar quem? Ao quê? E aí foi assim que surgiu esse tema, identidade e propósito na maternidade, que foi a minha experiência de como eu me resgatei e pude ser melhor para mim e para os meus filhos. Obrigada, Kênia. E agora a gente vai falar também, falando dessa questão da maternidade, um outro tema que paira, é a culpa. E aí, quem trouxe esse capítulo, que nasce uma mãe, nasce uma culpa também, será? Mana, conta para nós um pouquinho do seu desafio pessoal aí. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, A gente ouve isso sempre e, na verdade, eu não me conectava com essa fala, Eu ouvia as pessoas falando, nasce uma mãe, nasce uma culpa, e eu falava, que culpa de quê, Não estou sentindo isso. E a Cecília foi para a escola, para o berçário, logo com 3 meses e meio, eu voltei a trabalhar, era emprego novo, cidade nova, família nova, porque quando eu engravidei, eu nem casada era, A gente namorava há anos, mas cada um tinha a sua vida, a sua rotina. E isso por si só já era um desafio, Essa coisa de eu, 20 anos, morei sozinha praticamente, tinha meu tempo, minha vida, minha rotina, tudo meu, só meu. E eu achei que ia continuar assim, Então, voltei a trabalhar, ela com 13 anos, tadinha, já foi para a escola, e eu assim, tadinha por quê? Tá bem, fica com o pai. Eu ia trabalhar com o Renato, ele deixava, eu tirava o leite, deixava lá para ele. E eu assim, por que tadinha? Tá tudo bem, Vovó e vovô lá perto, iam sempre, eu voltava, mudei para o interior e não me conectava com isso e continuei super workaholic, fazendo minhas coisas e comecei a ficar doente, comecei a ter muita sinusite, comecei a ter gastrite, comecei a ter várias ites. Mas não culpa, Só fui perceber essa questão da culpa quando eu fui fazer o treinamento de encorajamento, que a gente faz um mergulho lá para nossa criança interior, e era Dia dos Pais. E aí, de novo, essa coisa, todo mundo lá presente, eu não tô com meu filho, eu não tô com meu marido, eu não tô com meu pai. Gente, é um Dia dos Pais, Tantos outros, a gente passou junto, tá todo mundo se sentindo culpado. E eu falo, não me conecto com isso. Aí comecei a entrar numa outra culpa, que era,
eu sou uma péssima mãe porque eu não sinto culpa. A culpa de não sentir culpa. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa ruim. Eu não sinto culpa, eu não devo amar minha filha como eu devo. A minha família, eu não estou dando o devido valor para eles. E eu comecei a entrar nesse ciclo, né? De começar a querer entender o que era isso. E aí eu fui... a gente se mudou para Pouso Alegre e eu comecei a querer ser uma pessoa que eu não era, né? Assim, eu vou na feirinha de orgânico, eu vou cozinhar, eu vou fazer tudo pela minha família, eu vou ser mãe, dona de casa, né? Eu morei sozinha há 20 anos e a casa nunca foi minha prioridade, sempre foi estudar, trabalhar. E fiz isso por 6 meses, até que eu conheci gente o suficiente aqui para começar a trabalhar e dar os meus cursos e fazer. E comecei a largar a mão e entendi que, na verdade, eu não tenho que me comparar com os outros, né? Aquilo que é bom para um não é para mim. A minha essência é trabalhar e estudar. Isso não me faz uma mãe pior, não me faz uma mãe melhor, superior, inferior. É a melhor mãe que eu posso ser. E eu tenho, assim, hoje mais segurança, mais consciência. Nunca mais tive sinusite, não fiquei doente nos últimos 2 anos dessas crises de estresse. Estou mais centrada, entendendo que tudo bem eu pedir comida todo dia no quilo, né, mãe? Minha mãe é excelente cozinheira, ela tem um padrão muito alto, assim, ela teve 4 filhos, são estilos diferentes e tá tudo bem. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser dentro das características que eu tenho e que eu posso oferecer para minha família. E eu tenho um fogão de 2 bocas e tá tudo bem se eu peço comida no quilo e o meu fogão é de acampamento. E queria que todo mundo pudesse se libertar e ser a sua melhor versão e chegar mais perto do seu eixo aí, daquilo que faz sentido para si. E essa é a minha contribuição no livro, é que todo mundo possa de verdade aceitar e chegar mais perto da sua essência aí, para ser a melhor mãe, pai, educador que vocês puderem. E vou passar a bola para a Nina, que conta no capítulo dela o desafio da chegada do 2º filho, porque vem isso, né, também, você acabou de sair da maternidade, cadê o segundo? Quando que vem o 2º filho? E aí a Nina vai contar aí dessa experiência dela com a chegada da Lulu. Foi exatamente isso, mano. Eu saí do hospital e já vinha pergunta, mas vocês vão demorar para ter outro não, né? E aí, quando vem o próximo? É engraçado que ninguém pergunta agora que eu tenho 2, né? Porque senão a gente fala em terceira, você tá maluca? Mas enfim. Mas fato é que eu e meu esposo, a gente sempre sonhou em ter filhos, sempre em filhos no plural. Mas quando a gente sai da maternidade, a gente só está querendo aprender a sobreviver ali com aquele bebezinho. E eu falo que eu curti muito o momento que eu, o Vitor e a Alice fomos 3. E até que então a própria Alice começou a demandar, partiu dela esse desejo de ter uma irmã. E ela começou a pedir todas as noites, ela pedia, Papai do Céu, manda uma irmãzinha cor-de-rosa para eu brincar. E aí eu pedi todos os dias intensamente, até que a encomenda dela chegou. E eu conto um pouquinho dessa história. Eu escolhi esse capítulo porque eu também sou irmã mais velha. E em todo esse processo aí da gente, dessa formação e encorajamento da nossa criança interior, eu vi que tinha muitas questões aí mal resolvidas dessa relação entre irmãos. Eu amo meu irmão, mas eu sempre senti muito ciúme, a gente brigava muito. E eu trouxe algumas marcas disso para a minha vida adulta. E eu falei, eu quero poupar a Alice disso, desse fardo de ser irmã mais velha, dessa carga que, você tem que ser o exemplo, você tem que ajudar a sua irmã, enfim. Eu falei, eu quero fazer algo diferente pela Alice. Só que eu conheci a disciplina positiva, ela já estava maiorzinha um pouco, mas ainda a salvou. Na verdade, eu conheci a Luísa quando a Luísa estava com 8 meses de idade. E aí eu consegui já aplicar muitas ferramentas, eu compartilho toda essa trajetória, desde a espera, o que eu fiz, enquanto eu estava grávida ainda para propiciar esse vínculo maior da Luísa, da Alice com a Luísa, enquanto ela estava na barriga ainda, como que eu comunicava para a Alice de uma forma concreta que nada
no mundo tiraria o lugar dela na nossa casa, porque muitas vezes os conflitos entre irmãos surgem justamente por isso, né? Eles estão ali disputando o amor do pai, o amor da mãe, buscando esse lugar de pertencimento, de aceitação, de importância na família, e a gente tem um papel muito importante para dar clareza, para comunicar isso na linguagem deles. Então eu trago algumas ferramentas para a gente poder fazer isso desde a espera, desde a gravidez, a forma da gente comunicar isso para os nossos filhos, dar a notícia que vai chegar esse irmãozinho, e todo esse processo, inclusive no convívio, né? Que hoje também vivo os desafios com elas, não é um mar de rosas, existem os conflitos, mas também muitas soluções que a gente cria em conjunto. Eu falo que um dos grandes aprendizados que eu tive com a disciplina positiva é me colocar nesse papel de mediadora, de não querer ser a justiceira, de não querer interpor ali nos conflitos delas, mas eu tenho dado autonomia e elas têm construído essa relação de parceria, de amizade, que é o que a gente deseja para os nossos filhos, né? E é muito lindo de ver isso, né? O carinho que elas têm uma com a outra e a forma como que elas conseguem resolver os próprios conflitos. Então, é uma leitura que vale a pena aí para quem está esperando o segundo filho, para quem planeja ter, ou para quem já tem e tem aí vivenciado alguns desafios. A gente sabe que na pandemia o convívio mais intenso aumenta os conflitos também, então tem várias estratégias para vocês aplicarem aí. E é isso. Foi um prazer contar a minha história e dividir isso com vocês. E agora, para a gente finalizar a rodada de apresentação para os capítulos, já a gente vai ter os bônus, fiquem com a gente ainda, e a gente vai fechar essa rodada de apresentação com a Heloísa, que ela traz uma contribuição riquíssima sobre o mindfulness na parentalidade. Heloísa. Estão me ouvindo? Obrigada, Nina. Então, na verdade, filho não vem com manual de instrução e não tem escola para ninguém aprender a ser pai nem mãe. E por mais amor que a gente tenha, é muito, muito difícil, é uma tarefa muito exigente, que dura muitos e muitos anos. A minha filha mais nova já é adulta, eu já sou avó, e a família está sempre se renovando. E é interessante porque, como psicóloga, eu via no discurso dos meus pacientes, eu gosto muito de atender famílias, eu sou a 8ª entre 9 filhos de uma família, e eu conheço a potência de uma família intensa, com muitas pessoas, com muitos membros, todos filhos do mesmo casamento do meu pai e da minha mãe. Nós todos convivemos juntos na mesma casa, então haja intensidade, uma relação rica de afetos e muitos triângulos, né? E o que eu via no consultório e via em mim também como mãe é como tantas vezes eu repetia coisas que eu jurava de pé junto que como mãe eu jamais faria, né? Tipo, eu quando for mãe não vou fazer isso sob hipótese alguma. Eu não vou, de maneira alguma, brigar com os meus filhos e me sentir culpada depois. Não vou entrar numa beira de ataque de nervos ou ficar em pleno ataque de nervos, sentindo meu coração, assim, disparar de raiva porque eu sou uma... E nada disso acontece, né? A verdade é que nós somos pessoas reais e eu fui buscar ferramentas, quer como mãe, quer como profissional, que pudessem me ajudar no exercício da minha profissão e da minha maternidade. E então foi assim que eu encontrei o Mindfulness, que é uma prática de meditação traduzida para o português como atenção plena, que diz que a gente, né, precisa focar a atenção no momento presente, com curiosidade, gentileza e sem julgamento. Ou seja, ver os nossos filhos como eles são. E não idealizar os filhos. Quem está ali na nossa frente são pessoas reais. E nós precisamos estar abertos para essas pessoas da maneira como elas são. E por que a gente vai? E fui também buscar a disciplina positiva. Fui fazer a educação parental, a formação como educadora parental. Estou terminando formação em terapia de família.
E por que isso acontece? Por que a gente repete se a gente diz que não vai repetir? Por que a gente erra se a gente tem tanto amor? Então, assim, na verdade, todos nós pais já fomos crianças um dia. E nós trazemos essas crianças adormecidas dentro da gente. Quando nós, que não tivemos todas as nossas necessidades atendidas, não que os nossos pais não quisessem atender, mas eu acho que essa é a tarefa mais exigente de um pai e de uma mãe. Eu tenho 3 filhos, por mais que eu os ame, eles são pessoas diferentes e têm necessidades diferentes, em graus diferentes, isso tem muita ligação com o temperamento de cada um. Então, quando a gente se torna pai e mãe, essas crianças acordam dentro da gente. E a gente passa a lidar com essas crianças como se fôssemos crianças ainda, buscando atender necessidades que estavam adormecidas. E o que o Mindfulness propõe é que a gente esteja presente no aqui e no agora, momento a momento, regulando a nossa emoção. Então, o Jon Kabat-Zinn, que trouxe o Mindfulness para o Brasil, para a área de saúde e para a área da família, ele diz que o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa presença. E o Mindfulness propõe esse trabalho de presença e de parentalidade consciente. É isso que eu venho explicando e colaborando com o livro, que é um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Então, encerramos as apresentações dos capítulos. Lembrando que essa aqui é a metade do time, né? E para o evento não ficar longo demais, a gente dividiu o time. E agora, às 8h30, a gente tem outro time de coautores que vão contar os seus capítulos. A Cláudia estava comentando ali, nossa, todos os capítulos são interessantes. E tem mais 10 capítulos aí que vão ser apresentados na segunda rodada. E então, o livro está oficialmente lançado, né? O livro Entre Nós, Desafios da Parentalidade. E eu e a Nina, olha lá, está na mão da Bárbara ali. Alguns coautores já receberam e a gente ainda não, mas queremos agradecer muito, muito todos que estão aqui, que participaram do processo com a gente, amigos, familiares, que acompanharam nos bastidores, a editora Conquista, que deu todo o suporte e que se aceitou, né? Depois de tanto tempo a gente esperando o lançamento, vamos fazer online, esse livro precisa sair. E por isso estamos aqui hoje, graças à ousadia aí da Bárbara também e da editora Conquista em proporcionar isso. E esse momento é muito, muito especial para todos nós. E todos esses coautores que estão aqui, como vocês sabem, atuam com muita seriedade na área da parentalidade, são psicólogos, pedagogos, ou vieram de outra área e se encantaram pela parentalidade, na área de educação também. E hoje a gente preparou um combo irresistível, né, Nina? São quantos bônus? 17 bônus, cada coautor. Agora a gente vai divulgar a cereja do bolo do nosso evento, porque a gente quer honrar vocês que estão aqui conosco também. E agora vocês estão vendo aí nas telas, né, os bônus que os coautores prepararam com muito carinho. Vou pedir para eles passarem individualmente. Obrigada. Um minutinho. E enquanto isso, né, a gente ressaltar que a venda hoje é uma venda exclusiva do nosso livro digital. E ele vai estar disponível. Acho que o link vai circular agora no chat. Os nossos assessores aí da Editora Conquista vão disponibilizar enquanto a gente vai apresentando os bônus. E vocês podem correr lá e já adquirir de vocês. Ou se quiserem salvar o link para comprar logo depois do evento, porque a gente ainda vai ter o nosso brinde daqui a pouquinho. Livro físico, autografado pelo autor que você conhece, vocês vão ver que vale a pena. Vou apresentar os bônus aqui. O primeiro deles é o que eu e a Mana preparamos, que é uma videoaula sobre punições e recompensas, 2 lados de uma mesma moeda. Inclusive, esse é o título do nosso capítulo, no livro fresquinho, recém-lançado também, que é o Conectando Pais e Filhos. E vale a pena conferir essa videoaula com muitos
ensinamentos importantes aí para os pais. Pode passar. A gente também tem a contribuição da Mônica Medeiros, que vai estar com a gente no segundo tempo, que é o e-book Enxoval Emocional, conteúdos da gestação à primeira infância. A gente se preocupa muitas vezes, né, os pais de primeira viagem, com o enxoval do bebê, com as coisas que tem que comprar, mas esse aqui é, sem dúvidas, fundamental. Um e-book. A Lorene também disponibilizou um material complementar ao seu capítulo, que é um kit de ferramentas para lidar com múltiplas tarefas. Então, dá para ler o capítulo e já aplicar um pouquinho com o material que a Lorene preparou. Pode passar. A Juliana Palma, também com um e-book de 25 alternativas aos castigos, para os pais que desejam aí, adotar essa abordagem respeitosa, mais consciente, tem alternativas práticas aí, para não usar o castigo. Heloísa Coutinho, gentilmente nos disponibilizou também um áudio de meditação guiada, para a gente poder praticar aí a atenção plena, que é o tema do capítulo dela. E ela também vai sortear uma vaga para quem adquiriu o livro hoje, no workshop de Mindfulness na Parentalidade que ela está oferecendo. Então, imperdível, quero concorrer também. A Ilane Gouveia, que foi super generosa, está disponibilizando 2 e-books. O primeiro é Organizando a Chegada do Bebê, para quem está aí nessa fase ou conhece alguém que precisa. E o e-book Guia Organiza a Família, que aí atende todas nós, né, que temos filhos aí. São ferramentas muito úteis. A Vanessa Sêmula, com o e-book Gentileza e Firmeza, o tempero para educação respeitosa. Realmente é o tempero que a gente precisa praticar com os nossos filhos. A Natália Guidelli disponibilizou para nós uma videoaula sobre como envolver as crianças na cozinha, atividades e dicas práticas. É um desafio que ela vai relatar daqui a pouco no segundo bloco, e como que ela aprendeu isso, e hoje ela compartilha com as famílias. A Tatiana Berenger também, ela fala sobre birra e está disponibilizando um e-book adicional, material complementar aí, Show Birras. A Paula Nossi, Paulinha, ela está disponibilizando também um audiobook do capítulo dela, um capítulo incrível, que ela fala as estratégias que ela utilizou quando o filho dela aprendeu a gritar quando frustrado. É um capítulo com soluções inusitadas, e ela disponibiliza também em áudio para vocês acessarem no carro, enquanto lava uma louça, bem prático o audiobook. A Renata Lela, com o e-book com 30 atividades socioemocionais para realizar em casa com a família. Ela é psicóloga e preparou um material incrível para apoiar vocês aí no dia a dia com os filhos. A Ana Carolina Mussel também preparou uma videoaula com o tema do capítulo dela, ajudando o meu filho a enfrentar a ansiedade e o medo. A Aline Basso, também com um e-book, 22 dias para mudar o seu relacionamento com as crianças. Um e-book incrível também. A doutora Raquel Souto, ela é pediatra, e ela trouxe um e-book que fala sobre o sono. É um assunto que a gente não tem no nosso livro, mas ela trouxe isso também, que é de grande importância aí para a saúde dos nossos filhos. A querida Mona Lisa está sorteando uma vaga no workshop introdutório em disciplina positiva. A gente vai fazer esse sorteio nas nossas redes, vamos entrar em contato com vocês. Todos que adquirirem hoje vão participar dos sorteios aqui, e ela vai disponibilizar tanto o curso quanto o material. A Rebeca Louise está disponibilizando um e-book sobre a importância do brincar no autismo. Então, ela continua aí nesse mundo do lúdico e com essa especificidade aí para as crianças com esse diagnóstico. A Bianca Torres está sorteando uma vaga no workshop do Neuromais, Introdução à Disciplina Positiva também. Quem sabe você vai ser o felizardo de ganhar essa vaga. E tudo isso, gente, por apenas R$ 27,90 você vai adquirir o e-book. Ele tanto no formato em PDF quanto no Kindle, para quem prefere. É versátil, dá para ler em qualquer lugar.
né? E por um preço realmente incrível, por esses bônus todos, o preço fica simbólico e você já pode, hoje mesmo, já conferir os capítulos que vocês conheceram aqui e realmente a gente é suspeita de falar, mas vale a pena o investimento e a gente está muito feliz de dividir isso com vocês. Pessoal, para quem está aqui hoje no lançamento, né, Bárbara? Pode completar aí. É isso aí, pessoal. Tá aqui embaixo o link, a minha equipe acabou de disponibilizar. Acessem agora, porque é só até amanhã, às 12 horas. Tá incrível, muitos bônus para vocês gerarem mais conhecimento. Então, vocês podem apresentar esse link, porque é só exclusividade para quem participou hoje desse lançamento incrível. Não é isso, Mana? E parece que a gente não colocou o bônus da Bia. Bianca, você quer falar qual que é o seu bônus? Tem mais um, então são 18. Uau! Oi, o meu bônus é um audiobook também, mas vai ter algumas modificações, algumas melhorias, eu vou acrescentar mais coisas. Audiobook do capítulo com acréscimos, é isso, né? Isso. Legal. E acho que agora é a hora do brinde, né, Bárbara? Vamos todos brindar. É isso, pessoal, vamos brindar. E depois perguntas e respostas. Já tem algumas perguntas aqui que eu recebi, mas acho que quem que vai bater essa foto do brinde? Peraí. A equipe vai bater aqui, fiquem tranquilas. Vamos lá, pessoal. Todo mundo? Um brinde, meninas! Uhul! Reinaldo! Muito bom, meninas, parabéns. Reinaldo também, né? Que está o bendito fruto aí desse grupo lindo. Parabéns a todos vocês, escritores, pelo esse lançamento incrível, cada um com a sua contribuição. Estou muito feliz. Parabéns também à equipe da Editora Conquista, que trabalhou com excelência nesse livro maravilhoso. Eu amei, gente. Estou muito feliz, viu? Vamos dar sequência, Mana. Bárbara, agradecer a todo mundo, né? A gente queria estar dando esse tintim aí, fazendo barulhinho, mas é muito significativo para nós ter tantas pessoas, né? Mais de 100 pessoas estiveram aqui conosco. É uma honra ter a presença de todos vocês. E só para tirar uma dúvida em relação ao livro físico, né? Quem desejar ter o livro físico, entre em contato com os coautores que você conheça. Todos nós temos exemplares aí para poder disponibilizar e vai ser uma alegria enviar para vocês com uma dedicatória diretamente aí para o seu endereço, tá bom? Então é só entrar em contato com a gente que a gente vai disponibilizar também o livro físico. Tem muitos convidados aqui pessoais e que sabem onde encontrar, mas quem veio, né, através às vezes de uma lista de transmissão, se vocês, os coautores, quiserem colocar, assim como a Nina colocou, o nosso canal do Instagram para facilitar, né? Cada um pode escolher com qual coautor quer adquirir aí o livro físico. O meu e o da Nina é o mesmo. E é isso. Agora tem uma pergunta aqui já para a Rebeca. Rebeca, está pronta para responder uma pergunta que chegou aqui para mim? É sobre a quarentena. A quarentena está colocando o tempo de qualidade à prova. Já era difícil fazer tempo de qualidade. E agora com a quarentena? Eu acredito assim que estamos todos à prova, né, nesse momento, emocionalmente, na administração do tempo, de tudo, e as crianças têm demandado um apoio emocional dos pais, e esse apoio vai vir dos adultos, né, porque elas não têm essas ferramentas totalmente desenvolvidas, né, para lidar com isso agora. E aí, assim, a gente precisa mesmo ter essa ideia de que tá sendo colocado à prova, sim, né? Esse tempo de qualidade, esse momento de conexão com as crianças. A gente precisa tentar minimamente se organizar para prover as crianças disso. Né? Então, a gente está em múltiplos papéis, está em home office, há pessoas trabalhando fora, as crianças estão sem escola. Então, realmente, está sendo colocado muito à prova. Eu acho que foi, assim, a prova de fogo mesmo, né? Que a gente precisa lidar com todas essas demandas e continuar dando algum tempo de qualidade para eles. Então, assim, realmente
tá complicado. Eu sei que tem muitas famílias passando por dificuldades intensas mesmo com as crianças em casa, né? Nesse momento que mexe tanto com o nosso emocional. E agora é a hora da gente tentar intensificar essa conexão com a criança, tentar atender as demandas emocionais que elas trazem com calma e tal, e cuidar da gente. Porque se a gente não se cuidar, realmente vai ser muito difícil de dar para a criança o que ela está precisando nesse momento. E elas estão precisando, né? Esse suporte emocional vai vir de nós. Então, acho que sim. Obrigada, Rebeca. E tem uma pergunta também bem interessante para Beth. Beth, alguém que assistiu a sua live de pré-lançamento e ouviu você falando e disse que você falou bastante do relacionamento com seus enteados, que acho que são 5, e essa pessoa quer saber assim, se você aborda no capítulo, ou se não aborda, se você puder responder aqui, a questão do relacionamento com as mães dos enteados, que no seu caso são 2, né? Como que é o desafio de se relacionar com as mães dos enteados? Olha, Mana, eu dei muita sorte, como eu disse, porque como eu já era professora há muitos anos, quando eu conheci as crianças, que eram pequenininhas, imagina, 1, 2, 3 anos, eu logo conheci a mãe deles também, né? E eles moravam no Rio, então toda vez que a gente ia para o Rio, eu encontrava a mãe das crianças. E foi ótimo, assim, no começo a gente não tinha muita conversa, né? Assim, era bem, tá aqui os meus filhos, estou devolvendo os filhos, tá lá meus filhos. Mas a gente percebe pelas crianças como essas... É muito interessante, a gente consegue se colocar no lugar da pessoa, de verdade, colocar na prática a coisa da empatia. Então, foi assim uma identificação, uma compreensão, um carinho muito grande. E no caso dessa mãe atual, né, porque eu estou num relacionamento há 5 anos, meu namorado tem 2 filhas, uma de 17, a outra de 10, vai fazer agora 11. Eu vou outra vez para o aniversário dessa que vai fazer 11. E veja, as 2 mães fizeram curso de certificação comigo. A mãe das meninas que moram em Porto Alegre, né, que moram com essa mãe, quando eu fui avisar que eu ia para Porto Alegre, né, já tinha conversado com ela assim por mensagem, agradecido o presentinho que ela tinha me mandado de Natal e tudo. Quando eu falei, olha, eu vou dar um curso aí, a gente podia se encontrar, jantar juntas, tal. Ela falou, não, esse curso, que curso é esse? Eu quero fazer um curso com você. Eu adorei os livros que você me mandou, porque também, veja bem, eu também fui bem malandra. Fui mandando livro de disciplina positiva para todo mundo, para o meu enteado, para a mãe do meu enteado, para a mãe das minhas novas enteadas. E aí, quando eu fui para o Rio, eu avisei, Felipe, meu enteado, né? Eu vou dar o curso, você não quer fazer? Você gostou do livro? Você gostou do bar? Ele falou assim, quero, e olha, minha mãe vai estar aqui, né? Porque ela já morava em Portugal. Eu falei, poxa, vai ser um prazer encontrá-la, vamos almoçar junto. Ele falou, não, você não está entendendo, ela quer fazer o curso. Bom, eu sei que quando eu fui dar o curso no Rio, alguns anos atrás, a mãe dos meus enteados fez. Quando eu fui dar o curso em Porto Alegre o ano passado, a mãe das minhas enteadas também fez. Então, eu só posso dizer que eu tenho um ótimo relacionamento com elas, né? Não é assim, uma amizade do tipo ficar toda hora se falando, não. Mas muito respeitoso, elas sabem o carinho que eu tenho pelos filhos, né? E, enfim, eu acho que nós estamos todas exercendo o respeito, a empatia, o carinho. Eu acho que eu dei muita sorte. Eu logo percebi pelas crianças a qualidade, né, do amor. E depois, cá entre nós, né? A gente vem estudando parentalidade há tantos anos, a gente sabe que não existe mãe perfeita. Então, isso é um alívio danado. Isso, essa coragem de ser imperfeita, essa possibilidade de assumir a nossa vulnerabilidade é maravilhoso. Então, fica mais fácil mesmo. Aliás, gente, a mãe dos meus enteados mais velhos estava aqui hoje, viu? Ela que escreveu no chat lá. Quem não conhece a Beth, visita o site dela, Beth P. Rodrigues. Eu até levei um susto. Eu falei, gente, olha só. Então, só tenho a agradecer mesmo. Obrigada por essa pergunta. A dica é respeito, empatia,
paciência. Lembre-se que é outra mulher que, né, que tem as mesmas desejos e necessidades que nós temos, sabe? E dá para ter uma relação muito boa, muito saudável. Vai, Nina. Eu vou. Obrigada, Beth. A gente tem um pedido inusitado aqui, mas eu acho que não dá para a gente negar, mano. A gente está com um tempinho ainda e tem um marido, o marido da Ju, quer dar um depoimento. Eu acho que ele é o Leonardo. Leonardo, pode abrir o microfone. Oi, pessoal, estão me escutando? Sim. Oi, tudo bom? Bom, primeiramente, parabéns a todas e a todos, né? O Reinaldo aí, que é o coautor, o único pai desse livro. Pessoal, assim, bom, eu não vou chorar como a Juliana Palma, mas essa parte da parentalidade realmente é algo que nos transforma, né? Me transformou aqui dentro de casa. Eu tinha muito essa parte da parentalidade, até como o Reinaldo falou, de a gente só prover, né? A gente fazer o mínimo como pais e mães e achar que isso é o suficiente. E quando a gente passou por toda a dificuldade no Japão, a Juliana ela trouxe a questão da parentalidade positiva para dentro de casa e isso começou a transformar. E, assim, é algo realmente muito, não só gratificante, mas é uma coisa que vocês fazem, né? Não digo só os pais ou mães, mas quem são educadores, quem são tios, madrasta, enfim, todos que têm um relacionamento com criança e têm aquele dever e obrigação de cuidar de uma criança, a gente sabe que a gente está colocando uma semente para o futuro, né? Que são as crianças que vão ser os adultos do futuro e que vão transformar esse mundo, esse universo. Então, é um trabalho muito, muito legal que vocês fazem. Esse livro é algo magnífico, então tem, é lógico, um valor de, acho que é R$ 27,90, né? Mas é algo muito, realmente, assim, irrisório. Pelo conteúdo que traz, a experiência que todos trazem dentro desse livro, é algo que realmente muda tudo dentro da cabeça de um pai, de um educador, de um psicólogo, de um pedagogo. Eu não sou dessa área, eu sou engenheiro. Eu até falo para a Juliana que se eu não fosse um engenheiro e ela já não estivesse nessa área, provavelmente eu iria entrar de cabeça com tudo para estudar essa área, para me aprofundar, porque realmente é algo muito, não sei, é uma paixão, assim, é algo muito legal. Enfim, parabenizo a todos aí. Show de bola, pessoal. Parabéns. Muito bom ver os pais engajados, né, nessa transição aí, dessa mudança de abordagem para a educação dos filhos. Eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar mesmo de aprendiz. E a gente tem uma última pergunta, que é para a Heloísa. Heloísa, estão perguntando aí para você o que é parentalidade consciente ou mindful parent, que é um termo que tem sido utilizado. Então, parentalidade consciente ou mindful parenting, na verdade, é uma forma de educar os filhos com atenção presente, com atenção plena nos filhos. Existem pesquisas que falam que, pesquisas muito sérias e já provadas, né, através de muitas comprovações, inclusive neurocientíficas, que 47% do tempo nós estamos divagando, ou seja, nosso pensamento está ou no passado ou no futuro, e não estamos no momento presente. Então, se nós pensarmos que nós já ficamos com os nossos filhos, agora não na quarentena, porque estamos todos reunidos, mas se nós pensarmos que nós ficamos com os nossos filhos poucas horas do dia, e que dessas poucas horas existe uma grande chance em que a gente esteja divagando quase 50% do tempo, nós estamos muito pouco presentes com eles. E a nossa relação com eles acontece no aqui e agora. Então, o que o Mindfulness propõe é que a gente trabalhe através dessa prática de meditação em que há um foco de atenção
para que a gente não seja nem ativado pela nossa história e aí reencene todo um cenário que não é momentâneo, que é da nossa pré-história, e nem esteja por conta da nossa ansiedade e preocupação, que também faz parte da função de pai e mãe, né? Se preocupar com o futuro dos filhos, enfim, no momento futuro. Quantas vezes nós já não estivemos com os nossos filhos, eles falaram alguma coisa com a gente e a gente não estava ali, estava pensando em outra coisa. Né? Estou brincando, estou com o tempo, mas o meu pensamento não está ali. E é ali que a relação acontece. Ou quantas e quantas vezes você está ali, mas você está ali com angústia, você está ali com uma série de questões que preocupam. Então, a parentalidade consciente, ela também trabalha muito com a compaixão, não compaixão no sentido religioso, compaixão no sentido laico, que é você direcionar a sua atenção e ter uma ação ao sofrimento do outro, atendendo a necessidade do outro, lembrando que necessidade é diferente de desejo. Então, quando a gente cuida da necessidade do outro, a gente também aprende a cuidar da nossa própria necessidade, porque existe um termo que eu gosto muito chamado humanidade compartilhada. Eu acho que a Beth falou há pouco algo assim. Lembre-se, né? É compreender, é ser empático. É uma outra mulher que está ali. Então, é da humanidade compartilhada. O outro também sente isso que eu sinto. Então, cuidar do outro é cuidar de si. Então, o Mindful Parenting ajuda a gerenciar o nosso estresse emocional, aprende a lidar com o passado sem ficar repetindo ciclos, olhar para as nossas necessidades e para as necessidades dos nossos filhos, responder de forma adequada a uma situação, de forma proporcional. Responder ao invés de reagir, que é uma coisa automática. Quando eu reajo, eu estou sendo automática, eu estou no piloto automático, naquele momento dos 47% de divagação. E, por fim, o Kabat-Zinn, que foi, né, quem trouxe para o campo da saúde e da educação a prática do mindfulness, ele tem essa frase que eu acho linda. O maior presente que a gente pode oferecer para os nossos filhos é a nossa presença. E eu penso, né, eu até coloco isso no meu capítulo, que para que a gente possa estar presente na vida dos nossos filhos ao longo do ciclo de vida, que é muito longo, a gente precisa estar presente na vida deles a cada momento, acompanhando dia a dia, momento a momento. Então, o Mindfulness propõe esse trabalho. E eu faço grupos de pais de 8 semanas. O Mindfulness tem um protocolo de 8 semanas. Foi uma vaga nesse grupo que vai acontecer de outubro a dezembro, que eu ofereci como bônus. E a gente trabalha a ativação emocional da nossa história e como desarticular isso e ficar no momento presente. Foi longa, né, Amanda, minha resposta? Não, foi ótima. Obrigada, viu? Aliás, a sua live de pré-lançamento foi uma das que a gente aprendeu muito durante a live, depois a gente assiste de novo e ficou ouvindo você falar e assimilando, né? Muito gostoso de ouvir falar, Heloísa, sempre. Obrigada. Muito feliz por participar desse projeto de vocês. Nossa, né? Também é um pouquinho meu, com muito amor. Quem topa mais um brinde antes da Bárbara encerrar? Vamos lá, mais um brinde. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês, por essa noite maravilhosa, cada um com a sua contribuição. Leonardo, gratidão, viu? Como pai, essa contribuição valeu mesmo. Pessoal, é isso aí. É trabalhar com união, essa de contribuição não só para essa geração, mas para futuras gerações, né? E essa contribuição linda está aqui em formato de papel, mas a gente também tem um e-book. Então, você que ainda não adquiriu, corre lá, adquire o próximo bloco, às 20h30, com outros coautores também, para poder falar um pouquinho mais para vocês. Gratidão!
Vamos comprar aí o livro. Tirar uma foto exemplar. com o livro, quem tem o livro, o que vocês acham? Vamos lá, vamos tirar. Agora, Beth. Acho que a gente vai ficar com inveja, eu e a Nina, mas vai. Todo mundo sorrindo. Muito bom. Beijo, pessoal. Até o próximo bloco. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Tchau, tchau. obrigada.